E aí, pessoal, beleza? Vamos fazer questões agora, né, da Sebrasp. Aula passada tratamos da parte da execução dos contratos, tá? Falamos muita coisa a respeito da fiscalização, a respeito da contratada, né, enfim. Na aula retrasada eu tinha trabalhado também um pouquinho com aquela visão geral, né, da fiscalização contratual e hoje faremos questões, beleza? Vamos lá então. No que se refere aos princípios, poderes, responsabilidade, julgue o item a seguir. O contratado é responsável pelos danos causados a terceiros, salvo se a administração pública realizar o acompanhamento da execução do contrato. E aí, certo ou errado? Errado, né, pessoal? O contratado, ele é responsável pelos danos causados a terceiro e isso não excluirá não será excluído, né, essa responsabilidade, o fato de ter uma fiscalização, um acompanhamento, tá? Então aqui, esse salvo, né, que tem o sentido de exceto, tá errado, tá? Então o contratado é responsável pelos danos causados a terceiros, inclusive se a administração pública realizar o acompanhamento da execução. O fato da administração pública estar acompanhando a execução com o fiscal de contrato não exime o contratado de responsabilizar a administração pública e os terceiros pelos seus danos causados. Questão está errada, beleza? Próxima. É vedado aos órgãos de controle interno prestar auxílio ao fiscal do contrato, sob pena de comprometer a segregação das funções de execução, fiscalização e controle da contratação. E aí, pessoal? Errado, né? O que nós falamos? Nós falamos que o fiscal ele pode ter aí um auxílio de quem? Dos órgãos de assessoramento jurídico e do controle interno. Então a questão está errada, tá? Porque é permitido aos órgãos de controle interno e aos de assessoramento jurídico prestar esse auxílio ao fiscal, tá? Isso daqui, ó, que vai comprometer a segregação de funções, não tem nada a ver para esse caso, tá? O controle interno e o jurídico, eles vão ajudar o fiscal justamente para tirar dúvidas, para evitar problemas futuros, tá? Beleza? Próxima. É permitida a contratação de empresa especializada para substituição do fiscal do contrato. Aqui já está errado, né? Já está errado. Está errado. Lembra? Terceiros podem assistir, ajudar, subsidiar o fiscal do contrato, tá? Então, é ajudar. O terceiro vai substituir? Não, não tem isso. A responsabilidade será do fiscal do contrato sempre. Se contratar ali um terceiro para ajudar, beleza, ele pode ajudar. Ele tá lá para assistir, subsidiar. Agora, substituir o fiscal, nada a ver. Beleza? Próxima. Em caso de impedimento ou ordem de paralisação, a lei fala também, né, de suspensão. Para esses casos aqui, o cronograma de execução deverá ser prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente. Aí eu dei até um exemplo para vocês assim, né? O que nós falamos? Nós falamos isso aqui, ó. Você tem um contrato que a execução dele ia ser fevereiro, março, abril e maio. Supondo que você teria aí uma execução de um contrato por 4 meses. Então seria fevereiro, março, abril e maio. Aí veio fevereiro, ok. Veio março, beleza. Aí suponha que em abril e maio, e vamos colocar até junho, tá? Abril, maio e junho, houve ali uma paralisação, tá? Esse contrato era para ser executado em 4 meses. Aí o que vai ser feito? Foram executados 2 meses e agora vai ter que terminar de executar nesses 2 meses aqui. Por quê? Porque houve uma prorrogação
automática, tá? Ó, prorrogação. Colocar assim, ó. Suspensão. Certo? E aqui, saldo restante. Porque eram 4 meses, né? Beleza? Então a questão tá certa, né? Vai sim ser prorrogado automaticamente. Beleza? Certo. 5. Havendo irregularidade na execução do contrato, caberá ao próprio fiscal do contrato adotar as providências para regularização. Tá certinho, né, pessoal? Lembra o que eu falei? O gestor do contrato é o técnico. Ele vai supervisionar, ele vai gerenciar. Já o fiscal, ele é o jogador. Ele vai colocar a mão na massa de maneira metafórica, né? Então, cuidado com isso aqui, tá? Quem vai tomar as providências, quem vai tentar resolver sempre é o fiscal. Se aquela coisa que ele precisa resolver tá fora da sua competência, aí ele vai comunicar os superiores, beleza? 6. Durante a execução de um contrato de prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, ou seja, o nosso famoso demo, cabe ao gestor do contrato a notificação da empresa contratada no que diz respeito às irregularidades registradas pelo fiscal. E aí, pessoal, se tem alguma irregularidade dentro da gestão contratual, quem vai fazer essa notificação vai ser o gestor vai ser o fiscal do contrato, tá? Fiscal. Beleza? Quem vai tomar as providências é o fiscal do contrato, ó, vai tomar as providências. Beleza? Então tá errado, né? 7. É correto afirmar que, para a nomeação da fiscalização da construção do prédio público, a atividade de fiscalização administrativa pode ser realizada por servidor público com qualquer formação profissional. Pessoal, essa questão aqui, ela não tem na nossa lei de licitações, tá? Nada especificamente. Isso aqui você vai encontrar em normas complementares, em instruções normativas, em regulamentos específicos de cada ente federativo. Mas existe jurisprudência aí do Tribunal de Contas da União bem vasta nesse sentido, tá? O que você tem que saber? Tá? Eu já falei, vou só repetir aqui. O fiscal administrativo é aquele que vai cuidar das obrigações fiscais, previdenciárias, trabalhistas e etc. Então, ele vai verificar as certidões de regularidade fiscal com a Receita Federal, ou com a Receita Estadual, ou com a Receita Municipal, vai verificar as questões previdenciárias, será que ele está retendo o ISS do funcionário e repassando para o INSS? Em relação à parte trabalhista, eles estão cumprindo com as obrigações trabalhistas, eles fazem o depósito do FGTS de maneira contínua e dentre outras coisas. Esse profissional aqui, ele não precisa ser um servidor formado em um curso específico, tá? É isso que a questão tá falando e tá certo, tá certo. Isso aqui tem entendimento do TCU, tá? O que você precisa saber de importante é o fiscal técnico. O fiscal técnico, ele vai verificar
tecnicamente, né, obviamente, o objeto contratado. Então, assim, exemplo: obras ou serviços de engenharia, o fiscal técnico será engenheiro ou arquiteto. Eu estou só propiciando uma discussão que nós já fizemos já. Faz sentido em uma obra ou serviço de engenharia o fiscal técnico ser uma bióloga, ser uma psicóloga, ser um professor de história? Não faz sentido, pessoal. Na fiscalização técnica, exige sim que o fiscal tenha uma formação compatível, tá? A questão falou do fiscal administrativo, tá? Pode ser servidor público com qualquer formação profissional. Beleza, aqui tudo bem, tá? E o TCU fala isso, tá? Beleza. 8. Aí coloca uma estrelinha aqui, tá? Coloca uma estrelinha. Beleza? Caso ocorra um problema durante o curso da gestão do contrato em um órgão, o representante da contratada, incumbido de diligenciar e responder às questões legais referentes ao andamento do contrato, é o preposto. Tá certo, né, pessoal? Nós falamos lá que nós temos a administração pública aqui, nós temos a contratada aqui, contratada. As duas possuem ali um contrato. A administração pública será representada pelos fiscais do contrato e a contratada será representada por quem? Pelo preposto. O preposto é quem representa a contratada. Então tá correta a questão, tá? Próxima. Durante a execução do contrato de TIC, pessoal, TIC é Tecnologia da Informação e Comunicação, tá? Tecnologia da Informação e Comunicação. Então vamos lá. Durante a execução do contrato de TIC, deve haver fiscalização, por representantes da administração, especialmente designados, com vistas a acompanhar aspectos administrativos e funcionais da administração. Beleza. Vamos julgar o item aí. Nesse contexto, é permitida a contratação de terceiros para assistir, ajudar o fiscal do contrato e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição. Muito certo, né, pessoal? Cansamos de falar isso aqui. Pode sim ser contratado terceiros para dar uma assistência, dar um auxílio, subsidiar o fiscal do contrato. Então tá certinho, tá? Beleza. A gente vai ter que ler o enunciado inteiro, tá? Para responder a questão. Vou até beber uma água aqui. Determinado ente público do Estado de Santa Catarina contratará pelo regime de contratação semi-integrada conforme a Lei 14.130... Peraí, deixa eu só negociar o barulho aqui, né? Não dá, né? Não dá. Voltar. Determinado ente público do Estado de Santa Catarina contratará pelo regime de contratação semi-integrada, conforme a Lei 14.133, empresa especializada para a construção de uma rodovia estadual, tá? Beleza. Cujo custo e prazo de execução constantes do projeto básico são, respectivamente, 250 milhões de reais e 360 dias. Sabe-se que a responsabilidade pelo licenciamento ambiental ficará a cargo do ente público contratante. Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente que tratam de licitações e contratações públicas
bem como de legislação ambiental. Vamos lá então. Caso haja ordem de paralisação desse contrato por parte do ente público, o cronograma de execução do contrato administrativo poderá ser prorrogado por meio de um aditivo contratual de prazo. Pessoal, nós falamos aqui atrás, olha aqui, ó. O que nós falamos? Em caso de impedimento, paralisação e suspensão, o cronograma de execução deverá ser prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente. Então, o primeiro erro da questão é falar que poderá ser prorrogado, tá? Deverá. E essa prorrogação é automática, tá? É automático. Tá. Por meio de um aditivo contratual de prazo? Não, eu comentei com vocês. Na próxima aula que a gente tratar, começar a alteração contratual, eu vou explicar a diferença de termo aditivo e de apostilamento. Mas esse caso de prorrogação automática de um cronograma de execução, isso aqui é feito por meio de apostila, tá? Você vai fazer um registro lá no contrato. Por quê? Porque já é uma cláusula que já foi prevista no contrato, tá? Então essa prorrogação automática será feita por meio de uma apostila. Por quê? Porque você não está alterando o contrato, tá? Não está alterando. Você tinha um prazo de execução ali, que no caso é 360 dias. Se houve uma paralisação de 60 dias, esse prazo que ficou parado, a obra não andou. Então, esses 60 dias têm que ser repostos. Você não mudou o prazo de execução. Você simplesmente ali jogou para frente, tá? Beleza? 11. Determinada agência reguladora celebrou contrato administrativo com empresa prestadora de serviços contínuos em regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Pessoal, primeira coisa, assim que a gente faz questão de prova, tá? A agência reguladora, ela tem que fazer licitação conforme a Lei 14.133? Tem. Lembra que a agência reguladora é uma autarquia, tá? Beleza. João, empregado da empresa contratada, alegando que algumas verbas trabalhistas não foram pagas, requereu seu adimplemento à agência reguladora, ou seja, aqui a gente está tratando dos encargos, né? Encargos trabalhistas, mas que também poderiam ser encargos previdenciários, que, em regra geral, a administração pública, em regra geral, a contratada é a responsável, tá? Porque se a contratada possui empregados, ela tem que responder por esses encargos. A administração pública, como regra geral, ela não responde, mas existem lá algumas exceções que ela vai responder, tá? Vamos lá então. A agência reguladora deverá responder subsidiariamente pelos encargos trabalhistas de João, se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações da empresa contratada. E aí, certo ou errado? Tá certo, tá? E aí vamos fazer o seguinte, ó. No caso dos encargos, o que você tem que lembrar? A administração pública, ela responde de forma solidária para os casos de encargos previdenciários. E a administração pública vai responder de forma subsidiária, subsidiária para os casos trabalhistas, tá? E para ambos os casos tem que comprovar a falha na fiscalização. Então a questão tá certa, tá? A agência reguladora deverá responder subsidiariamente pelos encargos trabalhistas? Sim. Se comprovada falha na fiscalização? Sim. Então está certo. Beleza? Próximo. Embora os contratos administrativos sejam celebrados intuito personae, pessoal, intuito personal quer dizer personae, né? Quer dizer personalíssimo, tá? Celebrados, né? De forma pessoal, personalíssimo. Certo? Existe, né, a possibilidade de execução de seu objeto
ser subcontratado parcialmente com terceiros, certo? Certo. Já falamos, né? A subcontratação, ela é permitida, entretanto, a administração pública tem que autorizar, você tem que observar a capacidade técnica do subcontratado e assim por diante, beleza? Próximo. Beber uma água aqui. Caso seja da administração pública a responsabilidade pela obtenção de licenciamento ambiental para realizar uma obra de engenharia, a solicitação deve ocorrer após a divulgação do edital de licitação? Não, 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 não. Antes. Antes. Beleza? Então, se a administração pública é ela que vai obter o licenciamento ambiental, essa solicitação, essa situação tem que acontecer antes, tá, pessoal? Vai que o órgão ambiental barra, tá? Próximo. Sempre que uma situação demandar decisão ou providência que ultrapasse a competência do fiscal do contrato, ele não poderá permanecer inerte, devendo informar tempestivamente seus superiores hierárquicos para adoção de medidas pertinentes. Pessoal, tá certinho isso daqui. Nós falamos que o fiscal do contrato é quem vai tomar as providências ao longo da execução contratual. Ele vai tentar resolver. Lembra aí dos meus exemplos que eu dei na aula, tá? Entretanto, eu falei para vocês, olha, se em algum caso o fiscal do contrato ele não conseguir resolver aquela situação porque não está dentro da sua competência, ele não é capaz de fazer isso, ele não consegue, então ele avisa em tempo hábil ou tempestivamente aos seus superiores hierárquicos, tá? Para adoção de medidas pertinentes. Então tá corretíssimo, beleza? Próximo. É permitida a terceirização da titularidade da fiscalização do contrato? Tem nem o que falar, né, pessoal? É permitida a terceirização da fiscalização do contrato? Óbvio que não, tá? O que o terceiro vai fazer? Terceiros podem ajudar o fiscal. Beleza? E no mais é isso, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado dessa parte, tá? Muito importante, tá? Muito importante, porque a gente já tá falando de coisas práticas, né? Da execução contratual. Isso aqui é muito importante, tá? E no mais é isso. Te aguardo na próxima aula, que a gente vai falar a diferença de apostilamento e alteração contratual. E termo aditivo, né? Desculpa. E no mais é isso. Abraço e fui!